é uma organização missionária sem fins lucrativos, que atua em Roraima desde 2019. Criada por uma missionária norte-americana, a base não só é internacional, mas também interdenominacional, ou seja, não pertence a uma igreja específica, mas sim abraça todas as igrejas cristãs, com o objetivo de treinar, capacitar e ajudar no envio de missionários para atuar em frentes de trabalho humanitário, dentro e fora do país, servindo e trabalhando junto com as igrejas parceiras, através de acampamentos, conferências e dos nossos projetos sociais. Localizado entre a Tríplice Fronteira, Venezuela e Inglesa, seus projetos sociais envolvem sua grande demanda de imigrantes e refugiados que chegam em Roraima. Famílias através do evangelismo com as crianças, através do projeto Crescer e Igreja nas Ruas, e também restaurando vidas na evangelização da Zona Vermelha. Além de cooperar no fortalecimento de igrejas locais, como no Atos de Amor, projeto onde servimos na área de saúde e estética, algumas comunidades do nosso estado. Você pode nos conhecer através do Instagram, @ildedeboavista, ou fazer-nos uma visita no nosso endereço, Rua José Pinheiro, número 778, bairro Liberdade. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Cristina, eu faço parte dessa igreja e também faço parte dessa organização missionária que vocês viram um pouquinho aqui, chamada Yielded. Eu sou voluntária lá há 5 anos e eu tenho visto de perto todo o trabalho que é realizado, todos os projetos e todas as ações de atos de amor, de evangelismo e de ajuda humanitária. O Yielded, ele trabalha com pessoas de situação de vulnerabilidade social e a gente todo ano faz uma conferência para despertar a igreja para missões. E esse ano não foi diferente, nós vamos ter essa conferência e eu queria convidar você para estar conosco no dia 3 de maio, vai acontecer lá na Paz Villeroy, que é o novo campus que a igreja tem. O Yielded vai estar realizando essa conferência lá e nós vamos ter algumas pessoas da MEVA, que é uma organização missionária aqui que trabalha com a tradução da Bíblia para línguas indígenas. São missionários de referência mesmo. Eu queria convidar para vocês a estarem lá. Vai ter 2 sessões, à tarde e à noite. E a inscrição está no valor de R$20. E se fechar uma caravana com a igreja, que no mínimo 10 pessoas, fica R$15 por pessoa. E além de você estar participando ali, você vai ser edificado e ainda vai estar ajudando a missão, porque todo esse valor vai para os projetos do Yielded, vai para doações, vai para pagar o aluguel ali da base missionária. Então, fica esse convite para você. Se você tiver dúvidas, quiser mais informações, eu com o pessoal do Yielded vamos estar ali no hall de entrada no final do culto, aguardando você, passando informações, pegando seu contato, caso você tenha interesse. E eu queria mais uma vez agradecer a igreja, porque a igreja tem apoiado esse projeto, a igreja tem sido parceira do Yielded há muito tempo, nos ajudando, e dessa vez não vai ser diferente, amém? Muito obrigada. Ficar em pé por mais uma vez. Eleva teus pensamentos ao Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Cante conosco essa canção a Ele. Como
convidar você para levantar suas mãos em sinal de rendição ao nosso Senhor. Você que reconhece que a sua vida estava perdida, que você e eu andávamos sem Deus nesse mundo, afastado da graça de Deus, perdidos, a Bíblia diz, sem Deus e sem fé. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. Por isso nós podemos comparecer diante dele para agradecê-lo. Senhor, nós reconhecemos que tudo que temos vem de ti, e que não há solução fora de Deus, que não há salvação fora de Jesus Cristo. Ele é o único Salvador, o único sacrifício capaz de salvar foi o sacrifício da cruz de Cristo. Obrigado porque o Senhor morreu, cumpriu o propósito, o Senhor pagou o preço, mas no terceiro dia ressuscitou e está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque há solução para aquele que ainda não conheceu a Cristo, mas que vai conhecer. Obrigado porque há esperança para aqueles que estão afastados. Obrigado porque o sangue de Jesus tem poder para perdoar todos os pecados. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Hoje é uma semana, começa uma semana muito, muito especial. Nós somos acostumados pelo nosso calendário, pensar, né? Domingo é o fim da semana, mas não, domingo é o primeiro dia da semana. Por isso, Jesus ressuscitou no domingo, por isso o dia do Senhor no Novo Testamento é o domingo, porque são primícias para Deus. E hoje é o primeiro dia de uma semana conhecida no mundo religioso como Semana Santa, Semana da Paixão. É um dia que inaugura a última semana de Jesus aqui na Terra. É muito importante. Muito importante. Essa semana, ela é muito valiosa para o cristão. Não sei, talvez os evangélicos, porque não tiveram talvez tanta instrução sobre isso. Talvez alguns de nós éramos católicos, então quando a gente deixou de ser católico e converteu, a gente jogou fora, desprezou tudo. É igual quem lavou a criança na água e depois jogou a água com a criança e tudo, né? Quando quis ficar só com a bacia. Mas nós devemos sim refletir em tudo o que aconteceu nessa semana. A última semana de Jesus na terra foi quando ele completou a sua obra aqui, concluiu o projeto do plano perfeito de Deus. Esse plano perfeito de Deus começou lá no Éden, no Jardim do Éden. Você sabia que Deus, a história toda da humanidade girou em torno de um plano para salvar a humanidade, porque desde que Adão pecou, Adão e Eva, o primeiro casal lá do Jardim do Éden, no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, quando Deus foi confrontar Adão e Eva e a serpente, e ele deu a sentença para cada um, naquele versículo 15 de Gênesis 3, bem ali Deus deu uma promessa. Ele disse para Satanás: um dia, da semente da mulher, ou seja, alguém nascido de mulher, um ser humano, não um ser humano qualquer,
mas um ser humano que vai ser gerado por obra do Espírito Santo. Este ser humano vai destruir a cabeça de Satanás, vai esmagar a cabeça de Satanás. E ia trazer a salvação, o resgate da humanidade. Então, essa promessa, quando Deus deu, a partir dali, desde os próximos descendentes de Adão, eles ficaram esperando essa promessa. E todos os judeus e o povo da antiguidade que ouviram falar da palavra de Deus, a salvação deles até a morte de Jesus, da morte de Jesus para trás, todos que morreram acreditando, irmãos, prestem atenção porque isso é muito sério, todos que morreram naquela época, crendo no Messias que Deus tinha prometido, lá no Jardim do Éden, no capítulo 3, versículo 15, quando ele diz que vai da semente da mulher, virá um que vai esmagar a cabeça de Satanás. Aquela era uma promessa que vai nascer um homem, um ser humano perfeito, que não vai estar sujeito a Satanás, como todo o resto da raça humana estava, por causa do pecado de Adão. Nós éramos herdeiros. Não precisa entender muito por que todos nós levamos a culpa de Adão, porque a gente é herdeiro. Nós herdamos. Mas Jesus disse, ou, aliás, Deus disse lá no Jardim do Éden que da semente da mulher ia nascer um homem que não estava debaixo dessa condenação, que não tinha pecado, que não tinha culpa nenhuma, e esse homem ia pagar um preço, ia resgatar a raça humana, ele ia levar a culpa de todos nós, amém? Irmãos, e desde aquela época, todos os judeus que acreditavam na lei de Moisés, eles ficavam aguardando, quando será que vai nascer o Messias? Era por isso que os judeus não valorizavam muito quando nascia uma mulher. Culturalmente eles pensavam, quando a esposa estava grávida, não tinha ultrassom naquela época. Então eles só sabiam o sexo quando nascia, né? E eles ficavam, e alguns até exageravam, diz que eles desprezavam quando era mulher. Não era uma coisa de Deus, isso era uma coisa do ser humano, mas era por uma ânsia que eles tinham. Quem sabe o nosso filho não vai ser o Salvador. Sabe, quando Eva teve o próximo filho dela, ela disse, Deus me deu um outro filho para ficar no lugar de Abel. E cada mulher que ia tendo seus filhos, ela ficava desejando, será que não é esse que vai ser o Messias? Será que não é esse? Deus prometeu. Irmãos, uma fé dessa é muito importante. Então, aqueles que acreditavam no Messias que viria, e eles morreram antes do Messias chegar, mas pela fé, vocês estão prestando atenção? Posso fazer uma avaliação escrita depois para dar a nota? Todos os que estavam vivendo aquela época, criam em Deus e diziam assim, eu sei que a única solução para eu ser salvo será pelo Messias que Deus prometeu, o Salvador que virá um dia. E passou séculos e milênios, mas aqueles que morriam acreditando nesse Messias que viria, eles eram salvos por essa fé no Messias que viria. É difícil pensar? Poxa, mas é difícil, né, uma fé dessa. Você acha que era difícil eles serem salvos assim, pela fé no Messias que ainda ia vir? E que tal você pensar que nós vivemos do mesmo jeitinho agora? Nós somos salvos pela fé no Messias que já veio. Tudo pela fé, tudo gira em torno de Jesus, o Salvador da humanidade. Todos aqueles que morreram crendo em Jesus foram salvos. E todos nós que cremos que Jesus morreu por nós, eu acho que o nosso caso é mais fácil, porque a gente já sabe até a história, né? Eles nem sabiam da história. Mas esse era um plano que Deus fez, um plano perfeito, que se eu fosse você, ia estudar sobre isso, porque é maravilhoso, irmãos. Deus estabeleceu, olha só, Deus escolheu dentre aqueles várias gerações que foram, um que passou a seguir a Deus de verdade, e casou com outro, e foi levando uma geração, foi sendo preservada, tudo parece que estava se estragando, mandou o dilúvio, mata todo mundo, começa de novo de Noé e sua família, que era uma família justa, dessa família vai levando uma geração, uns se perderam, construíram a Torre de Babel, o mundo ficou cheio de idolatria e pecado de novo, mas dentre esses, escolheu um que nasceu lá em dos caldeus, na Babilônia, antiga Babilônia, no território dos babilônios. Mas ele era justo, Abraão. E de Abraão, Deus estabeleceu uma linhagem de 12
cabeças que se tornaram a nação de Israel, para que nessa nação de Israel nascesse o Salvador. E para essa nação ser uma nação refinada, ser um povo refinado, passaram por uma peneira. Deixa eu te falar uma coisa, se você está passando por situações difíceis na sua vida, é bem provável que essas situações difíceis estão sendo ferramentas de Deus, preparando você, peneirando você. Lembra que Jesus disse para Pedro, Pedro, Satanás tem peneirado você, mas eu tenho orado para você não desfalecer. E quando você se converter, você vai auxiliar os seus irmãos. Então, essa peneira tem deixado muitos de fora, porque são pessoas que não têm suportado, não têm tido fé suficiente para continuar seguindo a Cristo e abandonam no meio do caminho. Mas a Bíblia diz, aquele que crê, que tiver fé, quem crê será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Então esse plano foi levando, Israel foi para o cativeiro da Babilônia, ficaram como escravos lá 430 anos. Toda a geração que entrou, morreu como escravo. E os que vieram foram os outros que nasceram 430 anos depois, os netos, bisnetos, sei lá quantos netos, como que você dizer isso, mas aqueles que continuaram crendo na promessa que Deus ia tirá-los da escravidão. Então, desses que creram e Deus tirou da escravidão através de Moisés, se estabeleceu a nação de Israel, uma nação livre, onde foi construído o templo de Jerusalém, onde Jesus foi apresentado e onde ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E nós que cremos fomos salvos. Amém? Aleluia. Então, essa semana é muito importante. Então, a última semana de Jesus aqui na terra começou com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado no jumentinho e sendo aclamado por uma multidão de seguidores ocasionais. Essa multidão ia aclamando, Hosana ao filho de Davi, porque eles estavam clamando por um Messias que viesse libertá-los politicamente. Aquele povo que entrou no domingo de Ramos em Jerusalém, seguindo Jesus e aclamando Hosana, no grego, aliás no hebraico, o Hosana é salve-nos por favor. É um clamor de uma linguagem política, de um povo clamando por um governante que os libertasse. Eles estavam pensando assim como salvou o povo de Israel, tirou da escravidão e deu liberdade, é isso que nós queremos, que nos tire do domínio dos romanos, para nos fazer uma nação livre. Sabe, irmãos, a Páscoa era uma celebração que já acontecia há centenas de anos. A primeira Páscoa aconteceu em 1300 a.C. E todos os anos os judeus celebravam e celebram até hoje. Aqueles que não converteram ainda, eles celebram a mesma Páscoa com os mesmos significados. A Páscoa em si era a comemoração da libertação dos judeus do cativeiro do Egito. Tanto é que eles matavam um cordeiro para cada família, matavam um cordeiro e faziam um jantar cerimonial em casa, onde eles celebravam as memórias da libertação, que eles foram escravos, foram libertos lá do Egito. Jesus, sendo um judeu, também participava dessas festas todos os anos. Só que Jesus sabia que o dia ia chegar quando ele seria aquele cordeiro que ia ser morto. E esse era o ano entre 30 e 33 da nossa era. Jesus participou desse momento muito forte na vida dele. Isso aconteceu no ano 30 a 33, por aí, nessa média. Então, o Evangelho de Marcos, ele dá muita ênfase nessa última semana de Jesus. E com muita razão, porque foi nessa semana que a última semana de Jesus na terra, que ele cumpriu todo o propósito. Muitas coisas aconteceram, e eu não acho razoável que os evangélicos não saibam e não parem para meditar nisso. O parar para meditar fortalece a nossa fé. Sabe, quando você separa um tempo para meditar nessas coisas, você gera uma marca nos seus filhos. Eu estava aproveitando para falar agora no culto anterior, os pais que muitas vezes deixam suas crianças brincando aqui na frente. Hoje mesmo tinha no culto anterior, umas crianças correndo e dançando e gritando e pulando, e os pais deixaram à vontade.
Ah, pastor, mas as crianças, né? Pois é, as crianças são de Deus. Mas que lição os pais estão ensinando de reverência para os seus filhos? Se eles podem brincar aqui à vontade, enquanto os outros estão adorando e orando, onde eles não podem fazer isso? Quando eles crescerem e se tornarem adolescentes e jovens, que mentalidade de reverência eles terão se os pais não passaram para eles isso? Aproveite e pegue essa lição, que é muito importante. Então, Marcos deu ênfase nesses acontecimentos da última semana, porque foram muito crucial para a vida cristã. A última semana de Jesus, antes da crucificação, ficou conhecida como Semana Santa ou Semana da Paixão. A igreja reformada, ela rejeita essa interpretação. A igreja reformada somos nós, tá? Os protestantes, evangélicos, depois de Martinho Lutero, da reforma. A igreja reformada, ela rejeita essa interpretação que atribui um caráter sagrado ou santo a uma semana em detrimento das outras. E é como nós evangélicos dizemos, todos os dias são santos, não é isso? É verdade, todos os dias são santos. Todos os dias são santos. Mas guardar a memória daquilo que é a coisa mais importante para a nossa salvação faz muito sentido. Porque se nós não guardamos e nós não celebramos, nós vamos perdendo. Irmãos, toda vez que Deus fazia algo grande em Israel, Ele ordenava que se estabelecesse uma comemoração, uma festa obrigatória para o povo, para que fosse passando de geração em geração. Os filhos dos filhos daqueles que lá no Egito nasceram depois da escravidão, eles só aceitaram Moisés porque eles tinham as histórias que seus pais contavam. Quando Moisés foi chamado por Deus e disse, Moisés, vai lá no Egito e liberta o meu povo. Moisés disse, mas Senhor, eles não vão me aceitar. Só um minuto. Eles não vão me aceitar. Porque quantos líderes já se levantaram dizendo, olha, vamos ser libertos, e não deu em nada. Então, como é que eu vou fazer? Deus disse, diga para eles que o Senhor te enviou para libertá-los. E Moisés disse, e se eles perguntarem qual é o seu nome? Que pergunta, hein? Deus disse para ele, diga para eles que o eu sou mandou você. Isso é suficiente. Sabe por quê, irmãos? Quando Moisés chegou lá e disse, gente, Deus mandou libertar vocês e vamos lá. E ele, que Deus mandou? Quem é esse teu Deus? Eu não conheço. Quando ele disse, o eu sou, todo Israel parou. Porque esse nome eu sou foi ensinado pelos pais, pelos avós, pelos tios, que o eu sou era o nome daquele que criou os céus e a terra. Então essa deixa, Ana, para as culturas. Em todas as culturas existe um elo que liga as pessoas com Deus. Se alguém puder achar esse elo, vai levá-lo para Deus. E Moisés chegou lá e disse, o eu sou. E eles pararam, porque o eu sou é o nome de Deus. Você sabia que quando Jesus estava lá no jardim do Getsemane, que os guardas vieram prender Jesus com Judas, e Jesus se adiantou e perguntou, a quem vocês estão procurando? E eles falaram, a Jesus de Nazaré. Ele disse, eu sou. Os guardas caíram para trás. O impacto desse nome é poderoso. Eu lhe digo uma coisa, esse nome tem o poder de salvar seus filhos, aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão na prostituição, aqueles que até perderam a fé. Esse nome é poderoso para restaurar. Por isso é importante você estar ligado com esse Deus. É importante você não esquecer a história desse Deus, porque a nossa história é a história da nossa redenção. Então, é muito importante nós ficarmos ligados nisso. A entrada de um triunfal acontece no início da Semana da Páscoa. A Semana da Páscoa, como eu falei, era a comemoração da libertação de Israel. Então, muitos daqueles que estavam entrando com Jesus ali, aclamando, eu chamei na introdução que eu chamei seguidores ocasionais. Sabe por quê? Porque 4 dias depois, isso foi no domingo, seria o domingo de hoje. Nós estamos pregando numa data exata. Hoje é o domingo
que seria o domingo de Ramos. Domingo que vem é o domingo da ressurreição. Então, nesse dia, uma multidão vai aclamando Jesus. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas, e clamando e entrando em Jerusalém. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Esse mesmo povo estava dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Sabe por quê, irmãos? Eram seguidores ocasionais, gente que estava lá por outros interesses. O interesse deles era num Jesus político que tomasse o governo de Roma, que estava oprimindo Israel, como Moisés fez lá no Egito, que tirou o povo de debaixo da escravidão do faraó. Era por isso que ofendia as autoridades quando eles clamavam: Hosana ao filho de Davi, porque eles estavam dizendo: nos ajude, filho de Davi, esse é o rei que vem. O que aconteceu quando Jesus nasceu e os magos vieram e falaram para Herodes: nós vimos a sua estrela, nasceu um novo rei Israel, nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. O que Herodes disse? Quem sabe? Vão atrás dele, procure e vem me avisar que eu também quero adorar. Ele queria adorar mesmo? O que ele mandou fazer quando foi enganado? Mandou matar todas as crianças nascidas naquela época. Você acha que agora o rei atual ia ficar de braços cruzados dizendo: um rei está aí, está entrando um rei aclamado, esse rei vem? Não, surgiu como uma revolta ali. E houve muito tumulto em Jerusalém e Israel por causa disso. Então muitas pessoas estão buscando a Deus por outros benefícios. É como os seguidores, muitas vezes, dos políticos, que uma hora estão defendendo esse aqui com unhas e dentes. Quando não está mais viável aqui, eles passam para outro. E assim foi esse povo lá de Jesus. Mas Deus está buscando uma igreja consistente, sabe, que vive a fé em Cristo Jesus pela sua consciência de que ele era perdido e Ele é a única salvação. Ele é a única solução para a nossa vida. Amém, irmãos? Por isso que Jesus veio para trazer libertação para os perdidos. Durante aquelas semanas, últimas semanas, Jesus ficou em Jerusalém, todos os dias ia a Jerusalém no templo, e no dia seguinte ele voltava para Betânia, que era um povoado a 6 quilômetros de Jerusalém, onde moravam Marta, Maria e Lázaro, seu irmão, que Jesus tinha ressuscitado. Lázaro estava vivo, ele tinha sido ressuscitado, e eram amigos de Jesus. Então Jesus ficava em Jerusalém durante o dia, no templo, ensinando, porque naquela época, como Jesus era o cordeiro daquela Páscoa, ele ia ser o cordeiro pascal daquele ano, ele que ia morrer no lugar, tinha que ser perfeito, não ter nenhum defeito. E ele sabia que ele não tinha, Deus também sabia, mas a população precisava saber que ele era compatível com o cordeiro da Páscoa, porque o cordeiro da primeira Páscoa, no ano 1300 a.C., lá no Egito, quando Deus ordenou a Moisés dizer para o povo: cada família pega um cordeiro no dia 10 de Nissan, Nissan era entre maio e abril, no dia 10 de Nissan, cada família vai pegar um cordeiro, lembra, dia 10, tirar do curral, trazer para casa e vai analisar, vai examinar minuciosamente por 4 dias, para garantir que aquele cordeiro não tinha nenhum defeito, para poder ser compatível com o cordeiro da Páscoa. Porque, embora aquela Páscoa era para a libertação do povo de Israel, saindo do Egito, ela representava o que iria acontecer com Jesus, o Cordeiro de Deus, Cordeiro sem defeito, que ia tirar os pecados do mundo e tornar toda a humanidade livre do pecado. Então, assim como eles faziam com o Cordeiro lá, Jesus ia para Jerusalém de manhã, ia no templo, ensinava, deixava os fariseus fazer perguntas, depois voltava. E quando chegou o dia do julgamento de Jesus, lembra que Jesus falou para eles: eu estive todos os dias no templo, durante os 4 dias, vocês fizeram perguntas, me examinaram, quem encontrou algum pecado em mim? Alguém pode me acusar de pecado? E ninguém podia, ele não tinha nenhuma falha. Então ele era o Cordeiro Pascal. Então ele era para ser aceito como Cordeiro Pascal. Isso é muito interessante. Então Jesus voltava para Lázaro, de manhã ia para Jerusalém. Vamos ler um texto aqui agora, que é Marcos capítulo 11, versículo 1, quando começa a história. Eu estou parafraseando agora nós vamos só ler e eu vou avançar. Quando se aproximava de Jerusalém, vamos ler juntos? 1, 2, 3.
perto de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos até a aldeia próxima. Pode ler, eu vou... Bem alto. Se alguém perguntar, por que estão fazendo isso? Respondam, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, o que estão fazendo, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu com os 12 para Betânia. Então começa a saída e volta dele. Nesse domingo, ele entrou, mas ele não realizou nada em Jerusalém, só observou. Muito interessante essa observação dele. Jesus observou tudo na área do templo, não como um peregrino. Quem eram os peregrinos? Aquela multidão que seguiu ele, gritando, Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, eram os que foram para a festa da Páscoa. Muita gente de todas as partes do mundo que estava ali presente, estavam aclamando ali, mas eles eram peregrinos, visitantes. Mas Jesus não estava observando como um peregrino, como um visitante que chega, que construção bonita, olha o culto deles como é bonito. Eles não estavam observando. Jesus estava ali como soberano Senhor, que de repente virá ao seu templo, conforme Malaquias 3:1. Olha só essa profecia que estava falando desse acontecimento. Diz assim, Malaquias 3:1: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, que momento crucial da história, onde o próprio Senhor faz uma visitação. Ele observa esse centro de vida religiosa judaica, para ver se está cumprindo o propósito de levar as pessoas à verdadeira adoração a Deus. Atenção, pastores, atenção, ministros de louvor, atenção, professores de pasquides, atenção, todos que fazem a obra de Deus. Saiba de uma coisa, o que as pessoas vão comentar do seu trabalho, o que as pessoas vão avaliar de você, não é o que importa. O que conta mesmo é que nota o Senhor da igreja vai dar, se de repente Ele aparecer para visitar o nosso trabalho. Se de repente o Senhor entrar e começar a fazer avaliações. Em Jerusalém foi reprovado. Naquele episódio ali, Jesus saiu de lá, a Bíblia diz, o texto diz que ele só avaliou, ele só observou, não fez nada, porque já era tarde, ele foi para Betânia. Mas ele foi pensativo, com certeza, porque o que ele viu lá não agradou o coração de Deus, não aprovou para ser o templo que era. A Bíblia diz que no outro dia, cedo, quando eles voltam de Betânia, que aí começa aqui primeiro dia dele, desse domingo ele entrou montado no jumentinho e tudo mais, o segundo dia, na segunda-feira, eles estão voltando de Betânia. Lembra que foi domingo esse episódio, que ele entrou no templo, observou e foi embora. Na segunda-feira ele está voltando de Betânia para Jerusalém,
junto com seus discípulos, e no caminho ele viu uma figueira, e ele foi ver se tinha algum fruto, e a Bíblia diz que ele só encontrou folhas, e ele amaldiçoou a figueira. Alguns historiadores dizem que a ligação desse episódio da maldição da figueira está ligado ao que Jesus viu no templo e o que aconteceria, porque quando ele chegou no templo, ele só viu rituais vazios, ausência de fruto, ausência de arrependimento, ausência de sinceridade. Muitos faziam ali como um hábito, um costume. Tanto é que Jesus trouxe juízo, assim como a figueira foi amaldiçoada. Naquele mesmo dia, segunda-feira, quando ele voltou para Jerusalém, entrou no templo, a Bíblia diz que ele purificou o templo. Ele pegou um chicote de corda e saiu lambando todo mundo. A Bíblia diz que ele virou as mesas, os balcões de informações do hall de entrada. As pessoas estavam vendendo os animais para o sacrifício do templo, e virou um comércio ali. Ele disse: está escrito que a casa do meu pai será chamada casa de oração, mas vocês transformaram num covil de ladrões. E ele fez um grande reboliço ali, expulsou as pessoas, soltou as pombas que eram para sacrifício, virou as mesas dos cambistas, as moedas se espalharam, e as autoridades ficaram mais iradas contra ele ainda. Isso é muito, muito interessante. À tarde, depois desse episódio no templo, ele passou o dia no templo nesse dia. No fim do dia, Jesus e seus discípulos voltam para Betânia, onde passaram a noite novamente na casa de Marta e Maria e Lázaro. No dia seguinte, terça-feira, pela manhã, eles voltam para Jerusalém. Lembra que 4 dias, vai e volta, examinando o cordeiro. Eles voltaram para Jerusalém e passaram pela manhã e viram a figueira, que tinha sido amaldiçoada, estava seca desde as raízes. Os discípulos ficaram admirados desse fato. Onde a figueira secou, Jesus? E Jesus aproveitou para dar uma lição de fé. Ele disse: tenham fé em Deus, porque se você tiver fé em Deus como um grão de mostarda, vocês poderão até dizer para essa montanha: ergue-te, lança-te no mar, e se não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com vocês. Ele estava nos preparando para momentos mais difíceis. Ele sabia que depois daquela semana, ou aquela semana, seria uma semana onde muitos o abandonariam. Os próprios discípulos, foi profetizado que eles abandonariam Jesus na hora do pega. Quando Jesus foi preso, quando a coisa esquentou, muitos deles abandonaram. E eles precisavam ter fé para não cair nessa cilada do maligno. Os discípulos ficaram admirados e Jesus ensinou um princípio de fé para ele. No templo, Jesus observa a oferta da viúva pobre. Lembra daquela... Ele ficou observando e disse: essa viúva deu mais do que todos os outros. Porque todos deram do que estava sobrando, mas ela deu tudo o que tinha para o seu sustento. Esse foi um episódio também no templo dessa terça-feira. O Sinédrio, que eram as autoridades religiosas da época, desafiaram a autoridade de Jesus, perguntando: com que autoridade você faz essas coisas? E você sabe qual foi a resposta dele? Se eu vou fazer uma pergunta também, se vocês me responderem, eu digo com que autoridade eu faço. Porque ele já sabia da maldade do coração deles. Ele disse: João Batista, que tinha anunciado arrependimento para a vinda de Jesus, a mensagem dele era de Deus ou era dos homens? Aí eles se recuaram e disseram: se a gente disser que é de Deus, ele vai dizer: então por que vocês não seguiram ele? E se a gente disser que era dos homens, esse povo aí todinho acredita que João era um profeta, eles vão nos apedrejar. Então eles voltaram e disseram: não sabemos. E Jesus disse: eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Esse foi o episódio também que aconteceu lá nesse dia. Jesus prediz também nesse dia a destruição do templo e o seu retorno. No fim do dia, eles retornaram para a cidade dos seus amigos Marta, Maria e Lázaro. É o mesmo que Jesus tinha ressuscitado. Nessa noite, provavelmente, Maria unge Jesus com um perfume de nardo muito caro. Algum discípulo deles reclamou que aquele perfume era muito caro, poderia ter sido vendido e dado dinheiro para os pobres. E Jesus disse: os pobres vocês sempre terão e poderão ajudar quando quiser, mas a mim nem sempre vocês terão. Ela está me preparando para o meu sepultamento. Então, foram coisas que aconteceram nesse dia. Na quarta-feira, o último dia dele voltando para Jerusalém, nesse episódio aqui. Na quarta-feira, Jesus avisou seus discípulos que dentro de 2 dias ele seria entregue para ser crucificado e morto. Nos bastidores, Judas já estava
acertando o preço da traição, 30 moedas de prata, com os líderes religiosos. Judas já estava negociando nos bastidores. Quinta-feira, Jesus se prepara para a celebração da refeição da Páscoa com seus discípulos. Ele estava visivelmente ansioso por várias razões. Em Lucas 22:15, Jesus diz: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Então, as razões por que ele estava ansioso, algumas delas. A Páscoa era a festa muito especial para os judeus. E ele era judeu. É judeu. Ela comemorava a libertação dos israelitas da escravidão do Egito, no ano 1300 a.C., e o nascimento da nação de Israel como nação livre. Jesus é um judeu, e agora Jesus estava prestes a ser imolado no lugar do cordeiro. Ele sabia que quando todos os cordeiros, em todas as casas de Israel, estavam sendo mortos, ele estaria sendo morto também, pelos pecados da humanidade. Foi João que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta ceia pascal, aquela daquele ano, também era a última a ser celebrada depois de muitos séculos de espera pelo Messias. Quarta razão para ele estar ansioso: Jesus sabia que aquela ceia representava a entrega do seu corpo e do seu sangue para os discípulos. A única maneira de obter a eterna salvação deles e de toda a humanidade. Jesus sabia o peso que isso representava. Então, Marcos capítulo 14, versículos 17 a 31. Vamos ler. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estava à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo, que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. Eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um por um: por acaso seria eu? Jesus respondeu: é um dos 12, o que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele nunca tivesse nascido. E enquanto comiam, Jesus pegou o pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que será derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de meu Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E aí no Monte das Oliveiras, Jesus fala para os seus discípulos que eu vou servir de escândalo para vocês, como diz a palavra, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Então Pedro reagiu dizendo: Senhor, eu nunca te deixarei, eu vou crer até o fim com o Senhor. E Jesus disse para ele: Pedro, em verdade lhe digo que esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistiu com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros diziam o mesmo. Então eu quero dizer para os irmãos uma coisa: cale-se diante do Senhor. A Bíblia diz: sejam poucas as tuas palavras diante de Deus. O que resta a nós diante de Deus é nos constranger. A nossa salvação não é adquirida pelo que nós fazemos, não é pelo nosso impulso, não é porque nós temos um temperamento, não, uma personalidade forte. Quando eu decido uma coisa, eu não volto atrás. Nada disso garante. Pedro estava determinado, mas Jesus sabia dele: Pedro, a sua fragilidade, você vai me negar 3 vezes essa noite. Pedro não negou só porque Jesus disse. Jesus só disse porque sabia que iria negar. Diante da natureza humana, diante da fragilidade humana, só nos resta nos constranger diante de Deus e pedir misericórdia. É por isso que nos colocamos, irmão. Você pode ter a origem que você tenha, você pode ter nascido, né, na cultura que nasceu,
mas quando chega diante de Deus, todos são nivelados, todos dependem da mesma graça de Deus. Ninguém pode fazer nada a não ser pelo Senhor. Então é a nossa fé simples no sacrifício de Jesus na cruz que torna possível a nossa salvação. Amém, irmãos? Por isso não há ninguém melhor do que ninguém aqui, e nem pior. Somos todos iguais. Ainda no Getsemane, aguardando o momento de que seria preso e levado para ser julgado e morto, Jesus orou com tanta intensidade que o seu suor se transformou em sangue. Em Lucas 22, 44 diz: seu suor tornou-se como gota de sangue que caiu no chão. E afastando-se um pouco, Jesus prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Isso não era uma expressão de fraqueza, não era um arrependimento, não era uma desistência da cruz, mas era uma expressão da humanidade dele. Jesus era homem e Jesus era Deus. Então, como ser humano, Jesus estava expressando o seu sofrimento, mas ele fecha isso com chave de ouro quando ele diz: mas que seja feito não como eu quero, mas como tu queres. A profunda submissão e respeito pelo Senhor. Então, esse cálice que Jesus fala aqui é uma figura de linguagem. Cálice, na Bíblia, ele era o que Jesus estava prestes a tomar. Era uma taça cheia de toda a ira de Deus. Era a unificação de toda a maldade humana, da ira de Deus contra toda a maldade humana que seria derramada sobre Jesus, que ele ia engolir, que ele ia ingerir. Ou seja, a culpa de toda a humanidade. Pensa nos crimes de guerra. Pensa nos crimes, sabe, dos bastidores da maldade. Tudo isso seria reunido numa taça, simbolicamente falando. E Jesus tomaria, ou seja, Jesus se tornaria culpado de tudo isso. A culpa da humanidade, porque para você e eu nos tornarmos inocentes diante de Deus, alguém inocente tinha que assumir essa culpa. E assumir a culpa, irmão, não é assim: olha, põe na minha ficha aí. Não é pôr na ficha. É a ira de Deus ser derramada sobre aquela pessoa. E Jesus tinha dito, Deus tinha dito que a alma que pecasse, essa morreria. Ou seja, era morte eterna, era separação. O que Jesus mais temia não eram os cravos nas suas mãos e pés, não era a coroa de espinho que foi botada na cabeça dele, não eram as chicotadas, não era nada físico. O que Jesus mais sentiu, o maior sofrimento, foi de ter rompido a unidade da Trindade. Porque ele é um com Deus por toda a eternidade, eles nunca se separaram. Mas agora, por causa dos meus pecados, dos seus pecados, Deus virou as costas para ele. Há um escritor, que eu não lembro o nome, diz que o único mártir que morreu sozinho foi Jesus. Porque todos os outros mártires, aqueles que morreram nas fogueiras dos romanos, foram queimados vivos. Aqueles que foram enforcados pela sua fé, aqueles que foram degolados no Estado Islâmico por sua fé, todos eles tiveram a companhia de Deus. Deus se aproximou deles e os consolou. Você sabia que quando estavam jogando os cristãos na fogueira romana, no meio das chamas, os cristãos estavam sorrindo, cantando louvores a Deus? Eles não estavam só. Mas Jesus, o único justo, aquele que nunca foi afastado de Deus, agora ele ficou isolado. Foi por isso que Jesus clamou na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Porque todo o pecado da humanidade foi colocado sobre eles, e Deus não podia ter comunhão com ele naquele momento, até que fosse pago esse preço. E quando Jesus morreu, entregou seu espírito, finalmente o preço foi pago. E essa história vai continuar sexta-feira. Por isso que eu falei que hoje nós temos o primeiro dia dessa série, o Plano Perfeito, mas sexta-feira nós vamos continuar. Eu quero convidar você para estar aqui 7h30, sexta-feira que vem. Venha com disposição de arrependimento, irmãos. Nós queremos meditar no sacrifício da cruz. Nós vamos continuar essa história até o sepultamento de Jesus, na sexta-feira. Porque domingo, às 5h da manhã, nós vamos romper o sol, nós vamos chamar o sol com louvores a Deus pela ressurreição, amém?
Eu gosto dessa frase quando diz assim: alta madrugada, quando ainda era escuro, as mulheres foram ao túmulo e tiveram uma grande surpresa, porque ao chegar lá, viram o túmulo aberto e 2 varões vestidos de branco, com vestes resplandecentes, dizendo: vocês estão procurando quem estava morto? Ele não está aqui, ressuscitou. Sabe, tem muito sentido nessa hora. Então, sexta-feira que vem eu quero convidar você para estar aqui. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Durante essa semana, vamos separar um tempo para a oração. Comece a orar mais. Comece a jejuar. Jejuar por quê, pastor? Pela sua família, por você mesmo, para a sua fé ficar sempre firme diante de Deus. Comece a buscar mais a Deus nisso. Sabe, a Páscoa tinha 3 significados. Para os judeus que estavam lá no Egito, o significado da Páscoa era simplesmente eles saírem da escravidão física e vir se tornar uma nação livre. Naquela Páscoa que Jesus celebrou, era a libertação da escravidão, do pecado, que agora nós seríamos livres do pecado, a salvação eterna. Mas essa Páscoa, esse ano, hoje aqui, essa semana, eu quero convocar os irmãos para a gente pensar no fechamento de tudo, que é a volta do nosso Salvador, para nos levar para a nossa morada eterna, amém? Que nada mais faz sentido depois que Jesus vier e nos levar para estar eternamente com Ele no céu. Aí todo o sofrimento vai ser esquecido, toda lágrima será enxuta, será tirada dos nossos olhos, porque não haverá mais lembrança das coisas passadas, pois tudo será novo diante de Deus, amém? Eu quero convidar você para ficar em pé, e no ato de contrição, todos nós agora, vamos pensar, não tenha pena de Jesus por ter morrido na cruz, tenha pena da sua alma, tenha pena de você mesmo, porque, sabe, se nós não formos sinceros com Deus, se nós não levarmos a sério a vida cristã, eu não sei o que pode ser de nós. A Bíblia diz: se nós andarmos deliberadamente no pecado, já não resta mais sacrifício. Esse sacrifício foi único. Por isso eu quero convidar você para se arrepender e para pedir a Deus: tem misericórdia de mim, Deus, me faça essa semana renascer na minha vida com Deus. Faça a sua oração. Se tiver alguém nessa noite que gostaria de entregar sua vida para Jesus, saia do seu lugar, vem aqui na frente, quero orar com você. Talvez você está afastado de Deus, mas seu plano era um plano. Eu quero te falar uma coisa: enquanto Jesus não volta, você tem a oportunidade. Talvez você nunca fez uma decisão, ou você já fez 3, 4 vezes e voltou atrás. Você pode hoje voltar e dizer para Deus: Senhor, eu quero restaurar, eu quero ser restaurado. Tem alguém? Amém. Aleluia. Tem mais alguém? Tem uma pessoa aqui na frente. Sabe, irmãos, a vida cristã é coisa séria. Não estou convidando você para mudar de religião. Religião não salva. Mas é um identificar-se com a cruz de Cristo. Ele morreu por você, mas você já recebeu isso? É uma decisão que só é possível mediante arrependimento. Saiba que tudo que Jesus passou foi por minha culpa, por sua culpa. Nós podemos entregar a nossa vida a Ele e dizer: Senhor, valeu a pena a tua morte. Pode vir chegando. Mais uma pessoa vindo aqui.
porque Ele vive, posso crer no ar. Tem jeito para você, ainda é tempo, ainda tem chance. Aleluia, o sangue de Jesus ainda está valendo. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida. Tem mais alguém? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Escute aqui, queridas. Não veio ninguém que representasse a nossa classe de homens, só mulheres. Esse é um momento muito precioso. Eu não sei se vocês sabem o que está acontecendo agora no mundo espiritual. Os anjos estão lá botando o nome de vocês no livro da vida. Sabia disso? Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será julgado, mas passou da morte para a vida. Seus nomes estão escritos no livro da vida agora. Mas também você pensa: mas pastor, eu tenho alguns vícios ou alguns males na minha vida que eu não sei como que eu sei que você vai vencer agora, porque agora o Espírito Santo vai morar dentro de vocês, vai dar força para vocês. E também vocês têm uma família imensa aqui que vai apoiar vocês. Não fique sozinhos. Sabe, se você vacilar, corra para Deus, peça perdão, se ajoelhe: Senhor, me perdoe, eu não queria ter feito. Mas Ele perdoa na hora. Os pecados do passado, Ele perdoa tudo, fica livre agora. É só daqui para frente que vai contar agora. E eu sei que vocês vão vencer. Amém? Então eu digo assim: Senhor Jesus, de todo o meu coração, eu entrego a minha vida a Ti. Nessa noite, meu Deus, estou me entregando ao Senhor e Te recebendo como meu Senhor e meu Salvador. Amém. 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 Eu quero que vocês olhem para lá e vejam a sua nova família agora. Sejam bem-vindos à família de Deus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja sobre você, sua família, seus amigos, seus negócios, seu trabalho. E que essa semana seja uma semana de reflexão e de mudança. E eu vejo vocês sexta-feira aqui às 7:30 da noite. Deus abençoe vocês. Tenha uma semana de vitória.